Fala pessoal, seguindo o desafio Resumos Rápidos, capítulo 4, Epidemiologia, origem da palavra, do grego antigo, né? Traz sobre população, logos, conhecimento, significa conhecimento sobre o que acontece na população. Sua definição formal, estudo da ocorrência e distribuição de eventos, estados e processos relacionados à saúde populacional, o estudo dos determinantes que influenciam esses processos, com a aplicação de conhecimento para controlar problemas de saúde. Sua amplitude, desde os estudos descritivos populacionais até a epidemiologia clínica moderna, o foco são em grupos de pessoas, contrastando com a medicina clínica, que o foco é a cura do indivíduo. Na história, ela se consolida no século XIX com os estudos de epidemiologia das infecções na Europa, como, por exemplo, o trabalho de John Snow sobre a cólera em Londres, 1849 a 1854. Algumas contribuições importantes, podemos citar o Daniel Huck e o Emile Durkheim. Epidemiologia na psiquiatria foi desenvolvida a partir de Tuck e Durkheim, três primeiras gerações de estudo. Primeira geração são as estatísticas hospitalares, até mais ou menos 1930 em diante. Segunda geração, pós-Segunda Guerra Mundial, transtornos mentais não hospitalizados, né? A questão do estresse traumático pós-guerra, ansiedade, depressão. E a terceira geração são as escalas de avaliações padronizadas e entrevistas diagnósticas estruturadas, tentando trazer um pouco mais de acurácia nas informações escolhidas. Tecnologia e métodos, amostras probabilísticas e entrevistas de pesquisa social, como exemplo, Midtown e Manhattan Study. Quarta geração, a atual, com avanços na investigação sobre fatores causais, com a cooperação internacional crescente, dado o desenvolvimento de estudos prospectivos e epidemiologia genética. Podemos, inclusive, citar a genômica, transcriptômica, a proteômica, e que cada dia que passa está integrando mais com a inteligência artificial e o machine learning, né, o aprendizado por máquina de padrões, e que isso vai ser uma verdadeira revolução em como vemos e tratamos nossas doenças em poucos anos. Novas tecnologias, né, como, por exemplo, o uso de smartphones e smartwatches, né, além das avaliações ecológicas, né, a EMA, e os desafios, os estudos, eles são extremamente dispendiosos e requer amplas amostras, porque há muitas perdas, há muitas distorções e ainda a gente tem que controlar os vieses. Há necessidade de técnicas estatísticas, muitas vezes sofisticadas, principalmente para doenças raras. O uso de inteligência artificial e machine learning é uma verdadeira revolução no nosso aprendizado sobre epidemiologia. A importância permanente desses estudos descritivos é estimar a ocorrência e distribuição populacional dos transtornos psiquiátricos, identificar grupos de risco, mensurar impactos dos quadros psicopatológicos e avaliar o uso do serviço de saúde. Alguns avanços a mais que devemos citar: integrações de métodos descritivos e analíticos, com melhoria do tratamento e prevenção dos transtornos e promoção da saúde. Promoção é economia. Então, falar sobre trazer formas que o paciente evite a eclosão da patologia, ou se eclodiu, como seguir o tratamento precoce, muda vidas. O estudo epidemiológico, né, ECA, teve início em 1980 e avaliou a prevalência dos transtornos mentais e uso de substância. A utilização ainda era o DSM-3 e ele teve o objetivo principal de trazer informações sobre a incidência dos transtornos mentais junto com as pessoas que fazem o uso da substância. E o que eles queriam tentar descobrir sobre isso? Se haveria uma maior prevalência de pessoas com doenças mentais que utilizavam a substância, e se, às vezes, as pessoas que utilizavam substância tinham mais chance de eclodir transtornos mentais, né? Uma resposta difícil e que até o momento a gente não tem uma conclusão absoluta, mas sabemos algumas características que um influencia negativamente o outro, o que a gente chama até de patologia dual. Outro estudo que podemos citar é o estudo longitudinal de John Hopkins, que foi o segmento de 22 anos de amostras de Baltimore e teve associações importantes como neuroticismo, declínio cognitivo, personalidade antissocial, mortalidade precoce, depressão e hipertensão, trazendo que as patologias do comportamento também afetam a qualidade de vida e anos úteis, né, de trabalho e também expectativa de vida.
Desenvolvimento do CIDI, né, com parceria internacional, foi criado em 1990 pela OMS, foi baseado nos critérios de CID-10, trouxe levantamentos epidemiológicos ao redor do mundo, inclusive trazendo estudos de área de captação de São Paulo, capital. ICPE, né, que foi o Consórcio Internacional de Epidemiologia Psiquiátrica, também sobre o guarda-chuva da OMS, e o WMHS, que é um estudo também muito citado em prova, que ele tinha o objetivo de estimar prevalências de transtornos mentais, avaliando fatores de riscos e a sua eclosão com a patologia propriamente dito. Ele buscou também avaliar barreiras ao uso dos serviços de saúde. Vale a pena dar uma olhada neste estudo para quem vai estar fazendo prova por agora. Outro estudo muito importante, também muito citado, é o São Paulo Magits Mental Health Survey, né, o SPMHS, a amostra probabilística da população geral adulta na região metropolitana de São Paulo, com estimativa de prevalência de transtornos mentais. O impacto, né, e resultado desses estudos: alta prevalência de transtornos como fobia social e toque, alta prevalência de comorbidades entre os transtornos mentais, a prevalência de depressão em torno de 18,3% ao longo da vida e 10,4% no último ano, que ia em linha também com o visto internacionalmente, prevalência de ansiedade por volta de 3,9% da prevalência global de todas as doenças. Então, a nossa doença mais frequente acaba sendo a ansiedade, né? Comparado assim no rol de todas as doenças, 3,9% é a ansiedade. Transtorno explosivo intermitente, uma prevalência ao longo da vida de 4,9% em comparação com a população geral, né? Transtorno de déficit de atenção, prevalência aproximadamente em 6% da amostragem adulta. O impacto de uso de álcool na sociedade, com 3 principais impactos, com intoxicação direta, risco elevado de doenças e transtornos mentais, e o padrão a partir do SPMHS, que 46% dos entrevistados reportaram uso de álcool. Abuso de substância, prevalência relacionada ao uso abusivo, 3,6% nos últimos 12 meses. E outros transtornos de psiquiatria, né, a prevalência global atinge, né, das personalidades 6,1%, no Brasil 6,8%. O impacto funcional e tratamento, os transtornos de personalidade associados a comportamentos funcionais comprometimentos funcionais significativos são muito relevantes, apesar inicialmente, né, em ter aquela ideia que o transtorno seria mais grave do que a personalidade, né, e que, inclusive, o DSM-4 colocava em eixos separados, né, o eixo doença e o eixo personalidade, e que, muito certo, o DSM-5 corrigiu isso, trazendo tudo no mesmo eixo, que é tão doença, é tão prejuízo como um transtorno de personalidade não tratado de uma forma adequada, com terapia, medicamentos quando o caso, ele pode ter um prejuízo funcional tão quanto ou até mais do que os transtornos clássicos de depressão, ansiedade, bipolaridade, esquizofrenia. As barreiras do tratamento, do TP, principalmente, é a egossintonia dos sintomas. E o que isso quer dizer? Eu não me vejo doente, eu sou assim, meu comportamento é assim. Apesar de eu sofrer, eu não quero mudar. Ou então eu não sofro, eu faço o outro sofrer, então por que eu quero mudar? E também a questão do estigma, que ainda é muito presente na nossa sociedade. Adversidades na infância mostram que mais 50% da população adulta na região metropolitana de São Paulo relatou pelo menos uma adversidade na infância, e que, inclusive, isso gera um fator de risco, o transtorno de personalidade. Os impactos, né, na saúde mental, principalmente pelos conceitos de Delay e GBD, sobre esses fatores de risco que acumulados eclodem numa patologia na vida adulta e que trazem custos indiretos e impactos laborais muito significativos, né? Tanto em diminuição do tempo de trabalho, diminuição da expectativa de vida, quanto o presenteísmo, né? Que a pessoa ela vai no trabalho, mas não produz o que ela poderia produzir se ela não tivesse adoecida. Barreiras na busca do tratamento, as principais é o não reconhecimento da necessidade e também, né, o estigma. O tratamento dos transtornos mentais, quase 90% dos pacientes em tratamento obtiveram algum cuidado no setor de saúde no último ano, né? Isso mostra que o trabalho para que as pessoas mantenham o seu tratamento tem sido positivo, embora a gente ainda enfrente o desmonte de vários equipamentos da nossa estratégia de saúde mental, principalmente os hospitais de internação, de retaguarda, e que isso tem que trazer a informação e a sensibilização das pessoas e também acesso. Aqui ele traz informações de pessoas que já estavam em tratamento, né, que obtiveram algum cuidado, que buscaram.
Agora, e as pessoas que não reconhecem ou então não conseguem acessar? Então fica a interrogação sobre este dado. O uso de psicofármacos prescritos, conforme o estudo, a prevalência é em torno de 6,2% no ano anterior à entrevista. A classe hipnóticos e benzodiazepínicos, antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores de humor. Implicações e necessidades não atendidas, né? Políticas públicas que melhorem o acesso de medicamentos são necessárias e urgentes. O aumento da prevalência de transtornos mentais é um fato que existe um debate, né, por conta da nossa mudança de estilo de vida e fatores de estressores cada vez mais frequentes, desde violência urbana, privação de sono, alimentação não adequada, o empobrecimento das relações interpessoais, enfim. São efeitos de crise econômicas e sociais que passamos nesse nosso século XXI. Então, isso vai desencadear o aumento da ocorrência destes transtornos. E passamos por uma transição epidemiológica psiquiátrica, em que movimentos que devam tentar trazer uma abrangência com uma cobertura mais global, mais biopsicossocial, de não ver somente o paciente como uma pessoa em si, né, a sua parte biológica, mas uma pessoa que está inserida em uma sociedade, que ele forma opiniões e a sua opinião é formada a partir das suas redes, das suas conexões, que a informação hoje é o que salva e que destrói vidas. Os desafios atuais na epidemiologia psiquiátrica devem ser considerados o ambiente, cultura, contexto, para entender a variação de taxas dos transtornos mentais e facilitar as nossas estratégias de saúde pública. A análise de grande volume de dados com as técnicas avançadas de inteligência artificial vai ser o caminho e a luz para a próxima revolução da epidemiologia na psiquiatria. Algumas limitações e oportunidades de pesquisa são desafios na busca por modelos causais dos transtornos e a implementação de aplicabilidade de dados epidemiológicos na formação de políticas públicas de saúde. As perspectivas futuras devem ser consideradas variações culturais e epidemiológicas, como já citamos, impactos da pandemia e mudança de estilo de vida, com a contribuição de ciências sociais e humanas para um melhor entendimento da pessoa, ser indivíduo inserido, ser social. Bom, o recado é esse. Agradeço a todos que estão acompanhando os estudos, nos resumos rápidos. Curtem, compartilhem, comentem. Vou ter muito prazer em ajudar nos estudos de vocês.